E aí, eu sou o Caio Rossini e você está no podcast Histórias de Arquibancada. Vamos voltar para 1º de novembro de 2015. O Internacional ia jogar em Goiânia, contra o Goiás. Na época brigava ainda por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. A Jéssica decidiu ir pro jogo. E até aí, normal, ela torce pro Inter, quem nunca foi numa partida como visitante. A grande questão é que ela estava a quase 700 quilômetros de distância. Conta pra gente isso, Jéssica. Eu vou ter que contar um pouco da história, né? Pra poder chegar no jogo em 2015. Eu, quando comecei a torcer pro Inter aqui, eu moro em Araçatuba, interior de São Paulo, e de Porto Alegre até lá, daqui até Porto Alegre são, sei lá, quase 1.200 quilômetros daqui até Porto Alegre. Então, 2008 era internet a carvão, eu não tinha TV a cabo, e 2008, 2009 eu acompanhava o Inter pelo rádio, pela internet, pelo rádio, porque a minha conexão na internet só aguentava isso. E pela Comu do Inter, lá no Orkut, saudades Orkut, conheci uma galera de lá, pela internet e tal. E foi passando os anos e eu nunca tinha ido pra Porto Alegre pra assistir um jogo, apesar dos meus tios morarem em Caxias do Sul. Eu era menor de idade, os meus pais não iam deixar eu sozinha pro estádio, né? Assim. E corta pra 2015, eu nunca tinha assistido o Inter jogar ao vivo. Com o padre do meu pai, ele é setorista do Goiás, lá em Goiânia, numa rádio lá de Goiânia. E ele torce pro Goiás, assim, roxo mesmo. E ele sempre fala assim, quando o Inter vier jogar aqui, você pode vir, fica aqui em casa, a gente vai lá no jogo, tal, assiste e volta. Tranquilo. E nunca tinha dado certo. Aí, em 2015, eu já estava, né, trabalhando, já tinha meu suado salário, nem lembro quanto era o salário mínimo na época. Aí eu vi a tabela do Campeonato Brasileiro e vi que dava certo de eu ir assistir um jogo do lá, Goiás e Inter, lá no Serra Dourada. Baita estádio, assim. É um estádio velho, mas é um estádio gigantesco. E daí tem esse pequeno problema, meu pai não ia poder me levar, né? Então eu fui de ônibus. Eu trabalhava até 6 da tarde, aí o jogo era dia 1º de novembro, igual o Caio falou, e dia 2 era uma segunda-feira, era feriado. Então eu ia na sexta, à noite, né, pegava o ônibus, rodava às 12 horas aí de noite, chegava lá em Goiânia às 8, comprava o ingresso e ia pro estádio domingo à noite. E depois voltava na segunda de dia, passei o dia viajando pra voltar, né? Beleza. E pra ir foi tranquilo, você vai dormindo, eu peguei o ônibus das 8 aqui, só tem um ônibus da Araçatuba Goiânia, é o das 7h30, 8 horas da noite, eu acho, todos os dias. E daí fui eu sozinha. Eu tinha uns 20 e poucos anos, e tá, a primeira vez que eu viajava de ônibus longe, assim, sem meu pai, sem minha mãe. E assim, pra ir foi tranquilo, eles pararam, tem um horário pra jantar, beleza, você para lá e janta. E daí você vai naquela, né? Não chega nunca. E deu 8 horas da manhã, que era pra gente estar chegando na rodoviária lá em Goiânia. A gente teve que parar, o ônibus teve que parar na garagem. Que a gente foi chegar na rodoviária, era umas 9h30 da manhã. E sem contar que... É muito engraçado. Ele faz uma rota meio estranha, assim. Ele vai pra uma cidade e depois volta pra Goiânia. Antes de passar em Goiânia, ele sobe, depois desce pra Goiânia. Então ele já tava naquela adrenalina, né? Chegou lá, meu time buscou na rodoviária. E daí, depois do almoço, a gente foi lá no Serra Dourada comprar o ingresso. Porque o setor visitante não tinha como você comprar pela internet. Você tinha que ir lá no Serra Dourada. Isso era umas 3 horas da tarde. E tava lotado de gente pra comprar ingresso. Foi muito engraçado. E isso no sábado de tarde. Daí eu comprei lá no setor de visitante. Eu acho que eu paguei 15 pila na época, nem lembro. Não foi caro. Só que meu dinheiro tava contado, né? Eu era uma pessoa que tinha um salário mínimo. E daí eu tive que pagar a passagem pra ir, tive que pagar a passagem pra voltar e tive que pagar o ingresso do jogo, né? E daí meu time me levou no estádio pra conhecer o Serra Dourada, porque ele tem os amigos dele lá, tudo mais. E daí, cara, o clima antes do jogo já era demais, era sensacional. E tinha torcedor do Goiás lá comprando ingresso, tinha torcedor do Inter comprando ingresso e tal. E a expectativa, assim, a ansiedade só aumentava. Cara, eu acho que no domingo eu acordei, era o jogo, eu nem lembro se era às 4 ou se era às 6 da tarde, não lembro qual jogo que era, que horas era. E eu sei que eu acordei, era super cedo e já tava super na expectativa de assistir o jogo e tudo mais.
E como meu tio é setorista, ele tem que chegar mais cedo. Você, como jornalista esportivo, sabe disso, né? Uhum. E daí eu fui mais cedo com ele, e minha tia foi também. E chegando lá, tinha muito colorado. No Serra Dourada, o setor visitante Bom, visitante não tem muitos ingressos, né? Eu acho que tinha uns... Cara, no máximo uns 200 colorado ali, se tivesse 300, não sei. E foi muito legal, cara, porque foi a primeira vez que eu vi todo aquele clima de arquibancada e gente com camisa do Inter e tudo mais, e a galera cantando as músicas que eu só ouvia pela televisão, que eu só via na internet e tudo mais. E só que era um clima bem... Tinha muita família lá, de Colorado, e foi bem legal. O meu tio perguntou se você quer assistir na cabine comigo ou você quer ficar no setor lá com a torcida do Inter. Aí ele falou assim, você pode ficar na cabine comigo, só que você não pode gritar. Aí eu falei, não, tio, eu fico aqui na torcida. E a torcida visitante era bem do lado da cabine ali, onde fica as cabines do Serra Dourada ali, da imprensa. Então era bem tranquilo, assim. Qualquer coisa era só eu pular ali. Ele tinha avisado de segurança lá da rádio. Falou assim, qualquer coisa ela vai pular aqui, não tem problema, se acontecesse alguma coisa. Mas não aconteceu nada. O que eu percebi foi que tinha muita família. Aí antes do jogo você entra, né? E todo aquele barulho da torcida do Goiás. Assim, a gente que acompanha mais o futebol do eixo, né? Como o pessoal fala, do eixo Rio de São Paulo, não imagina como é a torcida de um time fora do eixo. Eu digo assim, o Inter é um time baita, é um time grande, e o Grêmio, mas é Rio Grande do Sul e tudo mais. Mas a gente sabe que a galera dá mais ênfase nos times do Rio de São Paulo. E assim, a torcida do Goiás, cara, era muito barulhenta, muito barulhenta. Tava com a camisetinha do Inter, só que meu tio falou assim, leva uma blusa de frio, mesmo que não tiver frio, na hora de sair você não sai com a camisa do Inter, porque você não sabe como vai terminar o jogo. E era uma época que o Goiás estava meio que capengando, e daí a torcida dele já tinham feito um protesto no clássico contra o Atlético Goianiense, e tinha dado briga. Aí meu tio falou assim, leva uma blusa de frio, porque dependendo do resultado, é melhor ninguém te ver com a camisa do Inter. Aí eu levei uma blusa de frio, tudo bem, e guardei ela lá. E daí chegou lá no setor visitante. Cara, o que tinha era muito colorado, que morava em Brasília, que Brasília é ali perto, né, dá uma hora e meia de carro, mais ou menos. E tinha muito colorado de Goiânia e de algumas cidades ali perto. E daí eu comecei a conversar com a galera e tudo mais, antes do jogo. E tinha muita família lá, foi bem legal, assim, sabe? Foi tudo muito legal, só teve uma coisa que não deu certo, né, Jé? Não, o Inter perdeu, de virada. Que foi o resultado do jogo. Exato. Não, mas era o Inter, tô acostumado já, desde 2008. Daí, o resultado, sem brincadeira, o resultado foi de menos, cara. Eu tava tão feliz, mas tão feliz que o resultado foi de menos. Não dá bem, né? Porque imagina viajar 700 quilômetros pra ver meu time perder. Não deve ser legal, né? Não é legal. Assim, não é legal, velho. Mas sério mesmo, a última coisa que eu lembro é do resultado do jogo. Porque a galera é diferente. Eu acho assim, depois eu fui assistir o jogo no Beira-Rio, né? Alguns tempos depois. Eu fui assistir o jogo no Beira-Rio em 2017. E é um clima totalmente diferente. Quanto no Beira-Rio é a galera que vai toda semana no estádio e vê o Inter toda semana e tudo mais. Lá não, era a galera que, tipo assim, que só vê o Inter 1 ou 2 vezes por ano jogando, assim, ao vivo. E então era uma galera bem menos corneteira do que a galera que assistia o Inter lá no Beira-Rio. Então acho que assim, a última coisa que me importou foi o resultado do jogo. Eu tava tão feliz, cara, no final do jogo, foi muito engraçado. Acho que toda pela adrenalina de poder ver o time e tudo mais, foi sensacional. A gente fica lá em cima, a torcida visitante fica lá em cima. E quem assistiu os lances do jogo depois, o Valdívia que fez o gol no primeiro tempo. Ele corre direto pra torcida, assim, então dá pra ver a distância que fica. A gente não fica tão embaixo igual fica a torcida do Goiás, a gente ficava bem mais pra cima e isolado, mesmo não sendo rivais, assim, tendo uma grande rivalidade. Mas foi bem legal, a hora que ele fez o gol, ele foi pertinho, assim, e a galera começou a gritar, e o Alisson, na época, o Alisson hoje goleiro da seleção e goleiro do Liverpool, ainda jogava no Inter, e daí ele ficou, no primeiro tempo ele ficou a goleira bem na nossa frente. E meu, Alisson é muito gato. Aí só escutava a mulherada gritando, seu lindo! Lindo!
Aí teve uma hora que... Claro que eu gritei também, né? Porque, meu Deus do céu. Aí teve uma hora que ele virou e deu tchauzinho pra torcida. E foi muito legal isso também. E, cara, daí o Inter virou. O Goiás virou no segundo tempo. A gente tomou o gol do Zé Love. E daí... Mas a galera não ficou triste, cara. A gente não ficou triste. A gente só deu uma xingadinha, assim, mas foi legal. Saiu todo mundo feliz com a derrota. Saiu todo mundo feliz com a derrota, exato. Só que tinha outro rolê, né? A gente tinha que sair do estádio. E daí, eu não sei como funcionam os outros estádios, a torcida adversária sai por último do estádio. E aí, a hora que acabou o jogo, o meu tio terminou o expediente da rádio e ficou me esperando. E a polícia não liberou a gente enquanto a torcida organizada do Goiás não saiu. E eles saem por baixo, assim, no primeiro andar, eles saem por baixo e a gente ia sair por cima pra descer a rampa. Então a gente viu eles passando, todo mundo lá acumulado no corredor. E tipo assim, a gente ficou 45 minutos esperando pra PM poder liberar a gente pra sair do estádio. E daí, tipo, e tava frio, cara, ainda bem que tava frio. E daí eu tive que, todo mundo, foi muito engraçado, todo torcedor do Inter ou tirava a camisa porque tava com outra por baixo, ou colocava algum moletom neutro por cima, assim. E daí a PM ficou 45 minutos pra deixar a gente sair. Mas a única parte chata foi quando acabou o jogo e a gente tava esperando pra sair, a torcida do Goiás passando embaixo. Cara, eles são... Bom, toda a torcida são muito homofóbicos com o gaúcho. Eles ficavam cantando aquelas músicas bem homofóbicas, sabe? Pra torcida do Inter. E a galera... Ainda bem que a galera não pegou ar, sabe? Bom, também a PM tava ali, não tinha nem como pegar. Mas eles são muito, muito, muito homofóbicos. Eu não sei hoje em dia, espero que tenham melhorado, mas na época foi muito, muito, muito constrangedor. Eles cantando assim na saída do jogo, mesmo só porque o time deles ganharam e eles se acharam no direito de poder ofender os torcedores do Inter que estavam lá. E a volta, Gé? Cara, a volta, eu tinha que sair de lá, são 12 horas de ônibus, a volta eu saí de lá às 8 da manhã pra chegar aqui às 8 da noite, né, que eu ia trabalhar na terça-feira. Cara, a volta foi muito chato. Gente, uma dica, quando vocês voltarem a pegar ônibus, não façam a linha de ônibus que dure mais de 2 horas de dia, porque é muito, muito chato. Você para em muitos mais lugares do que você para de dia ou de noite, e como o ônibus vem de Goiânia para São Paulo pela BR-153, que é a Transbrasiliana, para em cada rebimboca, assim que você fala assim, gente, isso aqui não é uma cidade, por que tá parando aqui, sabe? E daí demorava, e demorou, e tava sol, mas foi muito chato a volta, cara. A pior coisa foi a volta, assim, porque foi mais chato, foi pior ter voltado de dia do que ter perdido o jogo, sabe? Mas é uma experiência que eu digo, vá assistir o seu time como visitante qualquer dia que você puder, porque assim, é outra galera que assiste, sabe? Não é a mesma galera que vai direto no estádio, no seu estádio local, assim, pra assistir, é uma outra vibe. Se você quer curtir o jogo, assim, sem muitas cornetas, eu recomendo você assistir seu time como visitante em qualquer lugar. Gostou? Já pensou na sua história sendo eternizada aqui no podcast? Procura a gente nas redes sociais, só procurar Histórias de Arquibancada no Twitter, Facebook, Instagram, no YouTube. Lá você tem nosso formulário de inscrição. Se inscreve, coloca a sua história, vem também contar qual é a sua história de arquibancada.